Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Blog Epifania. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o segundo livro escolhido para o desafio Mix Literário 2019, que é O Grande Gatsby. Bom, antes de mais nada, eu quero dedicar esse vídeo à minha amiga Clarissa, do Instagram Leituras da Alissa. Se você ainda não segue a Clarissa, corre lá e segue ela tem um conteúdo muito bacana para oferecer. Foi inclusive por conta da Alissa, acho que eu ainda nem comentei isso com ela, mas por conta dela que eu resolvi escolher O Grande Gatsby para cumprir com o segundo tema, né, que eu tinha escolhido para fevereiro, que era década de 20. E como eu já vi a Alissa falando N vezes sobre essa obra, eu resolvi ler ele agora, né, e conhecer um pouco mais dessa história. Então esse vídeo é especialmente dedicado a ela. O autor é o Fitzgerald, né, que apesar de ter conseguido sustentar sua família e viver da sua escrita, ele não viu a obra tendo reconhecimento. Ele não viu O Grande Gatsby, que é hoje a obra que mais traz referências em relação ao autor, que é considerado o auge, né, da sua produção literária. Ele não conseguiu ver em vida essa obra ganhando reconhecimento. Mas a gente tem aí, sem sombra de dúvidas, um retrato muito fiel do que foi a sociedade, especialmente nova-iorquina, né, que é onde toda a história ocorre, na década de 20. Então ele soube trazer esse retrato de forma impecável. A edição que eu li é da editora Geração, ela é uma edição muito bonita, em capa dura. O desenho aqui da capa, ele remete muito à era do jazz, né, a década de 20. Então é muito interessante, a gente vê que foi uma edição muito bem pensada. É muito confortável de ler, as folhas são bem amareladas, como dá pra ver, e ela tem uma ótima diagramação. Como eu disse, é da editora Geração. A tradução ela é assinada pelo Humberto Guedes, e no início tem um texto, né, de apresentação, não necessariamente uma análise ou um texto crítico, não se trata disso, mas tem um texto de apresentação muito interessante feito pelo Rui Castro. Eu vou deixar aqui no box de informações o link para quem quiser comprar O Grande Gatsby. Vou ver se eu acho nessa edição lá no site da Amazon, mas se eu não encontrar, eu deixo em alguma outra edição aqui para quem tiver interesse em adquirir a obra. Bom, com relação ao contexto histórico em que essa obra é publicada, em que a história se passa, né, a gente tem aí a chamada Era do Jazz, ou sonho americano, que foi um período pós-guerra de grande prosperidade financeira nos Estados Unidos. Essa prosperidade, ela começa a permitir uma mobilidade social, né? Ela começa a mexer nas estruturas sociais, nas classes sociais, e surge aí um termo muito conhecido quando trata-se dessa obra, né? Muito conhecido para se referir tanto a essa obra quanto a esse contexto também, que é o self-made man, que significa homens que fazem fortuna por si mesmos, em contrapartida com o tradicionalismo, com o chamado dinheiro velho, que eram as pessoas que tinham dinheiro de herança, né, grandes riquezas passadas através de herança por famílias tradicionais. Então a gente tem aí realmente um impacto muito grande, né, acho que no sistema financeiro de um modo geral dessa sociedade, né? Então pessoas que antes não poderiam enriquecer passam a enriquecer por si próprias, enquanto outras, né, seguem no estilo tradicional, ou enriquecendo por matrimônio ou enriquecendo por herança de família. E esse, gente, é um retrato que vai permear a obra como um todo. A gente vai perceber isso. As personagens representam esses lados, então é muito importante se atentar para essa questão de possibilidade de mobilidade financeira que começa a acontecer, essa questão de self-made man, dinheiro velho. Então fiquem atentos a isso aí, que vai ser muito importante para entender o todo da obra. Mas engana-se quem pensa que nesse período a desigualdade social ela foi extinta, né? Porque ela não foi. Como sempre, a desigualdade social ela existia, ela também vai estar presente no livro,
não de forma tão destacada, né? Ela aparece ali em alguns momentos, mas exerce uma crítica muito importante, a gente vai falar depois disso. E como sempre, uns acabam enriquecendo nas custas dos outros, né? Enquanto uns enriquecem, outros empobrecem, e isso se manteve nesse contexto. E também nesse período, e justamente como consequência dessa prosperidade material, né, que estava tão em alta, a gente tem aí uma característica de empobrecimento moral, de empobrecimento espiritual, e que também vai ser muito retratada nessa obra. Nessa época, por exemplo, era proibida a venda de bebidas alcoólicas, e a gente vê N referências na obra de momentos em que as personagens se encontram para beber e estão bebendo o tempo todo, né? E ali falando o tempo todo o quê? De high society, né? De alta sociedade, de cidadão de bem, enfim. Então, em diversos momentos que parece que a história está fluindo, a gente vê aí críticas muito ferrenhas, principalmente quando você vai estudar a obra mais a fundo. O racismo também era um assunto muito predominante nesse período, e ele vai ser representado pelo personagem do Tom, que é marido da Daisy, e que depois a gente vai entender melhor tudo que esse personagem representa, mas é basicamente tudo de ruim. Ele não é um personagem legal, mas o racismo ele também é uma questão muito em voga, e a obra ela mostra isso pra gente. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre a história. A história ela vai ser narrada pelo Nick Carraway, né? Eu fico em dúvida se o personagem principal é ele ou Gatsby, porque o tempo todo ele tá presente também, né? Tem sempre essa história do narrador que tá inserido na história, gente. Eu acho que gera essa dúvida. E apesar dele apresentar muito Gatsby, principalmente da metade pra frente, ele é realmente uma voz muito presente em todos os momentos, em todas as cenas. Então a gente fica ali na dúvida. Eu acho que há uma divisão entre dois protagonistas, o Gatsby e ele. O Nick, ele é vizinho, né, do Gatsby, do Jay Gatsby, e ele acaba exercendo ao longo da história uma espécie de voz da moral, né? Tudo que ele faz ali, ele tenta fazer um retrato fiel, mas sempre existe alguma crítica, a gente sempre percebe pensamentos dele ironizando as outras pessoas. Então, eu li sobre isso, eu vi outras pessoas falando sobre que o Nick, ele se sente, de certa forma, superior a todos ali, e pelo que eu li, inclusive o Gatsby. Tanto o Nick quanto o Gatsby, eles vivem em West Egg, e aqui, nessa história, os cenários, né, os lugares, eles são de extrema importância para entender o retrato social que o autor ele vai descrever, e também a crítica, né? Tudo isso vai ser englobado através dos cenários, cores, então absolutamente tudo que existe nessa obra tem uma função muito significativa para a compreensão dela. Bom, então no primeiro momento a gente tem a presença do Gatsby, né, narrado obviamente pelo Nick, e como um homem extremamente rico e que ostenta uma vida luxuosa, né? Que mora numa mansão e que dá grandes festas todos os sábados. Nessas festas vão centenas de pessoas e a maioria dessas pessoas não conhece o Gatsby, não sabe quem ele é e nem mesmo o Gatsby conhece essas pessoas. Então isso aí já vai intrigando muito o leitor, né? Por que isso acontece? Por que ele faz isso? Qual o mistério em torno desse personagem? E até a metade do livro, acho que até mais do que a metade, viu, gente? Eu diria que uns 60%, 70% apresenta-se, sim, ele constrói muito bem o mistério em torno dessa personagem, que é o Gatsby. Isso é muito interessante mesmo. E essas mesmas pessoas que frequentam a casa do Gatsby, elas ficam especulando quem é que ele é, de onde é que surgiu esse dinheiro. Alguns acham que ele é um assassino, outros acham que esse dinheiro se deu de forma ilegal. E isso o tempo todo vai acontecendo nas festas. O Nick, na primeira vez que ele é convidado, ele fica por entender, né, qual que é esse burburinho todo e por que todas aquelas pessoas não conhecem o Gatsby.
até que ele acaba se encontrando com o Gatsby numa das festas, e aí que ele vai conhecer ele, ver quem ele é. O Gatsby é extremamente gentil com ele, e é então que essa personagem realmente entra, né, em cena por si mesmo e não pelos outros, pela aparência dele. É então que ele realmente aparece ali com o ser, porque eu acho que nessa obra fica muito clara essa contraposição entre o ter e o ser, né? Era um período, era um contexto em que o ter se sobressaía ao ser. Então, a gente vê isso muito claro na figura do Gatsby. E aí, no decorrer da história, a gente descobre que o Gatsby ele se muda para aquela casa por conta da Daisy. A Daisy, ela é prima do Nick, e ela mora do outro lado, que vai ser East Egg. E a casa do Gatsby fica bem de frente para a casa da Daisy. Então ele se muda para lá e ele faz essas festas luxuosas, cheias de ostentação, justamente para tentar chamar a atenção da Daisy. A Daisy, ela havia sido namorada do Gatsby alguns anos antes, mas ele acaba abandonando ela justamente para correr atrás de uma fortuna, de condições financeiras para bancar a vida que ela até então tinha, né? A Daisy, ela já vinha de uma família rica e ela, nesse momento da história, né? Nesse momento em que a obra acontece, ela já era casada com o Tom, que é essa personagem que representa um monte de coisas ruins. Os dois vivem em East Egg, enquanto o Nick e o Gatsby, eles vivem em West Egg. São lados opostos. E aí, em East Egg, que é onde a Daisy vive, a gente vai ter a representação do tradicional, né, do chamado dinheiro velho, né, das pessoas que enriqueciam por matrimônio ou por herança de família, enquanto no West Egg a gente tem a representação desse dinheiro novo, do self-made man, dessa prosperidade que acontece no pós-guerra. Então a gente tem esses dois cenários em oposição, justamente para representar esses dois lados da sociedade. Esses lugares ficam próximos de Nova York, só que para chegar até Nova York eles tinham que passar pelo Vale das Cinzas, que é um lugar muito triste, que é um lugar muito pobre, que é um lugar que remete a coisas muito ruins, muito negativas. E tá aí também, obviamente, uma crítica por parte do autor, né, em construir também esse cenário. E aí o que ele quer mostrar com isso é justamente que ali, o Vale das Cinzas, né, ele quer mostrar essa escuridão que tá tão próxima e tão inerente a essa vida luxuosa, essa vida glamurosa que aquelas pessoas levavam naquele período. No Vale das Cinzas existe uma oficina, né, onde mora a amante do Tom. O Tom, ele tem amantes, assim, a impressão que dá é que não é a única amante dele, é que ele tem amantes, mas cada período ele tá com uma. E é também nesse cenário, nesse Vale das Cinzas, que vai acontecer a peripécia, o boom da história, né, que vai levar ao desfecho. Nesse mesmo cenário, vejam bem a crítica do autor, existe um outdoor e a todo momento que acontecem coisas, ele faz referência a esse outdoor. Era um outdoor de propaganda de uma ótica e ficam dois óculos bem grandes ali, e me arrepia falar disso, gente. Ficam dois óculos ali, como se aquelas pessoas não enxergassem a própria realidade, né? Ou como se tivesse alguém que estava vendo tudo. Então, aqueles óculos, aqueles olhos do outdoor, acho que demonstram sobremaneira a crítica que o autor faz, principalmente por estarem no Vale das Cinzas, né? Nesse lado de escuridão do comportamento social daquela época. A gente também deve ficar muito atento à presença das cores na obra. Então a gente vai ver que o Gatsby, ele usa um terno cor-de-rosa, ele tem um carro amarelo, se não me engano é amarelo o carro dele. E isso demonstra essa necessidade que ele tem de chamar a atenção, sobretudo da Daisy. Outro momento em que a cor se faz muito presente
é nos momentos em que o Gatsby, ele tá olhando para o outro lado, ele tá olhando para a casa da Daisy. Sempre há ali uma referência a uma luz verde que tem na casa dela. Então é como se ele estivesse olhando para aquele futuro, e o verde que significa, né, que simboliza a esperança, o sentimento de esperança. E aí, se a gente para pensar, não se trata só do Gatsby olhando em relação à Daisy, né? Mas daquela nova sociedade tentando ver prosperidade no futuro, né? Olhando com esperança para o seu futuro, né? E para aquele outro lado, que era o lado tradicional, que era o lado da riqueza pronta, do dinheiro velho. Se a gente vai um pouco além, se a gente para pensar, a gente pode ver que ali a gente tem no Gatsby essa representação, né, da nova sociedade, do novo, e do outro lado, que é a casa da Daisy, o tradicional, né, o dinheiro velho. Então, essa sociedade, de repente, tentando replicar os valores da velha sociedade, ou essa sociedade tentando, de alguma forma, alcançar o prestígio que a outra sociedade tinha socialmente até então. E a gente vai ver pela própria personagem do Gatsby, que isso acaba em ruínas, e não só na história, né, como socialmente depois, porque logo em seguida a gente tem o crash da bolsa, né, a prosperidade financeira desse período, ela vinha justamente das ações, né, vendidas. Então esse boom, esse self-made man era feito justamente através da bolsa de valores, e aí em 1929 a gente tem a quebra da bolsa de valores, então tudo isso vai por água abaixo. Algumas pessoas contestam se o Gatsby realmente amava a Daisy. Eu não sei se eu acredito que ele amava. Eu acho que existe ali muito uma questão de cereja do bolo, sabe? Eu sinto que a Daisy era para ele a cereja do bolo. Ele já tinha conseguido conquistar financeiramente tudo. Ele era o tipo de pessoa que alcança tudo, que consegue tudo, mas a Daisy ele ainda não tinha conseguido, né? Eu não consigo ver nos momentos em que fala-se dos dois, em que, enfim, eu não consigo ver amor, eu não consegui me encantar pelo casal, sabe? Eu fiquei impressionada com tudo que ele foi capaz de fazer para tentar reconquistá-la, né? Com tudo que ele foi capaz de fazer para chamar a atenção dela. Mas eu não sei se eu consegui ver amor nisso tudo. Eu acredito que a Daisy amava ele antes, mas que ela também, a gente vai ver que ela deixa de amar. Os dois, eles se reencontram justamente por intermédio do Nick, né? O Gatsby conta tudo pra ele e pede um encontro na casa do Nick. E eles se reencontram, eles têm um caso, mas depois isso não vai adiante, e eu vou explicando melhor pra vocês. E eu acho que nesse momento, né, nessa questão Daisy versus Gatsby, enfim, a gente tem mais uma vez o ter e o ser, né? O Gatsby, porque a Daisy, ela era daquela geração que tinha dinheiro, mas que era das famílias tradicionais, que já nascia rica, que já nascia pronta, que se casou com um cara também dessa mesma geração, né? Desse mesmo núcleo da sociedade, enfim. E o Gatsby não, né? Ele vem de uma origem diferente, ele precisa construir essa fortuna. E de repente, esse almejar, será que ele não queria se tornar um daqueles? Porque ao que tudo indica não, o dinheiro dele era ilegal, ele tinha negócios que não eram muito legais. Então ele não alcançou esse dinheiro da melhor forma possível. Então será que não existia ali um desejo de se tornar parte daquele núcleo, né, daquele pessoal do dinheiro velho? Mas de repente ele nunca conseguiria ser um deles. Ele tinha o que eles tinham, ou até mais do que alguns, mas ele não conseguia de fato ser um deles. Então, de repente, a Daisy seria o meio pelo qual ele conseguiria entrar nesse meio, nesse núcleo, nessa camada social, enfim. Eu usei mais uma vez esse almanaque aqui de literatura que eu já falei para vocês quando eu fiz o vídeo sobre Jane Eyre. E eu vou ler aqui um trecho para vocês que eu acho que fala muito bem dessa questão que a gente acabou de falar agora. A reflexão que ele deixa para nós é a de que o passado nos puxa de volta de maneira irresistível. Sonhos de progressão são tolas ilusões. Então eu acho que nesse momento... né, esse sonho de progredir, de ser diferente, de ir além,
ele acaba se ruindo ao longo da história, e isso representa não só a personagem Gatsby, mas também toda uma camada da sociedade que também vai por ruínas e que não consegue progredir e ir adiante. Bom, nesse momento tem spoiler, então se você não leu e não quiser saber, eu acho melhor parar o vídeo por aqui. Mas eu vou falar um pouco sobre a reviravolta da história. A reviravolta da história, ela se dá num dia em que o Gatsby ele vai almoçar na casa da Daisy e lá vão estar todas, né? A namorada do Nick, que era a melhor amiga da Daisy, a Daisy, o Tom, obviamente, era na casa deles o almoço, o Gatsby e o Nick. Eles almoçam, estão lá e decidem ir para Nova York. A Daisy vai no carro com o Gatsby e o Tom fica furioso. E aí eles vão, tem vários desentendimentos lá, vários conflitos. É uma cena muito que me deu muita angústia e muita aflição. E aí no momento que eles voltam, a Daisy ela acaba atropelando a amante do Tom, né, no Vale das Cinzas. E o Gatsby ele acaba arcando com a culpa por ela. Mas ele também é denunciado pelo Tom para o marido da amante do Tom, né? O Tom era amigo do dono da oficina, veja bem, né? Os valores sociais dessa galera, não que estejam muito diferentes hoje, mas enfim. Ele era amigo dele e ele chega como quem não quer nada e planta discórdia. No outro dia, o cara da oficina, ele estava extremamente desolado e desnorteado. E aí ele vai até a mansão do Gatsby e o Gatsby acaba assassinado a tiros pelo marido da amante do Tom. E aí é o Nick, que era o único verdadeiro amigo do Gatsby, né, que organiza todo o velório, que liga para todas as pessoas e avisa todas as pessoas. E no velório do Gatsby não aparece praticamente ninguém. Aquelas centenas de pessoas que frequentavam a casa dele simplesmente desaparecem. A Daisy, da mesma forma, desaparece. E esse momento, essa parte da história é realmente muito triste, é realmente muito impactante e é realmente um retrato social muito atemporal, né? Não vale só para aquele período, né? Eu acho que mais uma vez nesse momento se manifesta essa questão entre o ser e o ter. A Daisy então ela acaba abandonando o Gatsby, né? Ela vai embora com o Tom para outro lugar. Era já um hábito comum deles morar cada período em um lugar diferente. E ela vai embora. Ela não procura saber, ela não vai no velório, ela simplesmente toca a vida dela. E aí, nesse momento, que dá para o leitor ter certeza de que ela já não ama mais ele. Bom, então eu apresentei um pouco, né, da análise dessa obra, de tudo que ela representa, enfim. E eu vou falar um pouco das minhas impressões pessoais. Num primeiro momento, eu confesso que eu não tinha gostado tanto assim da obra. Eu gostei muito da escrita do autor, eu achei que é muito gostoso de ler o que ele escreve, sabe? Eu acho que ele fez um retrato social impecável da década de 20, impecável. A construção das personagens, a construção dos espaços, dos cenários, sabe? A forma como ele trouxe a crítica, de forma muito sutil, e isso não precisou ser com uma linguagem extremamente complexa, é com uma linguagem acessível, com uma fluidez muito boa, e enfim, eu acho que é um livro muito gostoso de ser lido mesmo. Mas também é um livro que precisa ser muito bem estudado, porque ele não é nada óbvio. Nada do que está ali é só o que está ali, né? Eu gosto muito de obras assim, foi nesse momento que ele ganhou o meu coração mesmo, porque essa construção que o autor fez é fantástica, usando personagens para representar camadas sociais, usando cenários para exercer as críticas sociais, para montar essa questão da oposição social, né, da polarização social existente na época. Então, isso para mim foi assim o ápice, sabe? A questão das cores, a luz verde. Eu acho que essa construção, que a literariedade da obra nesse sentido é impecável. Bom, para mim ficam duas reflexões muito intensas dessa obra. A primeira é a questão do ser versus o ter, né? E sobremaneira eu levo isso
sempre que eu me lembrar dessa obra, eu vou me lembrar disso, né? Como é que eu falo? Desse jogo que ele fez, né? E que ele desenhou tão bem, e que ele estruturou tão bem. Todas aquelas pessoas, quando Gatsby tinha algo a oferecer, que estavam ao redor dele, a casa sempre lotada. E a partir do momento que ele não tinha mais nada material para oferecer, porque ele estava morto, ele foi simplesmente esquecido, né? Ele foi simplesmente ignorado. Então ninguém se importou com quem de fato ele era. Isso também é um retrato atual. Então eu acho que a temporalidade da obra, ela fica muito clara nesse sentido, né? A temporalidade, a universalidade, esse trazer a condição humana à tona, eu acho que principalmente nessa oposição do ter versus o ser, e que também puxa gancho para outra reflexão que foi muito presente para mim na relação Daisy e Gatsby, que é que o amor não se compra, né? Eu acho que ele menosprezou um pouquinho o amor da Daisy lá no começo do relacionamento deles. Quem leu a obra acho que vai entender melhor o que eu tô falando. Mas eu acho que ele achou que ela era alimentada por dinheiro. E eu acho que não é necessariamente só isso, né? Não é à toa que ela escolhe ficar com o Tom, ele que esteve com ela, ele que se casou com ela no momento em que ela é abandonada pelo Gatsby. Então, acho que mostra muito a questão do tempo que a gente perde em prol de muitas coisas, sabe? Essa obra, ela tem um leque gigantesco de discussão e de reflexão, mas fica aí pra mim, sobremaneira, essas duas questões, do ter versus o ser, e de que amor não se compra, porque ele realmente tinha convicção de que se ele tivesse dinheiro, ela tava no papo e ela não tava, né? Então, acho que ele menosprezou um pouquinho aí ela enquanto mulher forte que ela era, mulher sedutora. E essa é uma coisa que eu gosto muito na obra, a libertação feminina, sabe? Eu sinto isso muito forte. As mulheres são muito fortes. Eu acho que isso é até muito presente no próprio contexto, na década de 20. A Daisy, ela é o tempo todo muito sensual. O Gatsby, o Gatsby não, o Nick, conforme ele vai descrevendo a personagem, a gente percebe que até ele tinha uma quedinha ali pela prima. Então, né, ela fala no ouvido dele, ele fala que teve sensações, ele fala da voz dela. Então eu gosto da forma como as personagens femininas são construídas, como elas vêm fortes, como elas vêm empoderadas, sabe? E a amiga da Daisy também, que agora eu me esqueci o nome, Jordan. A Jordan, ela também é uma personagem muito forte. Eu diria até que uma versão meio feminina do Nick. Não sei, posso estar enganada, mas ela também faz esse papel ali. Acho que ela também representa, de certa forma, a moral, sabe? Acho que pessoas que não se corrompem tão fácil, que não se corromperam tão fácil com os valores predominantes naquela época. E com relação ao tempo, né, ele leva esse tempo para construir essa fortuna dele, né, e esse foi o tempo necessário para que a Daisy fizesse novas escolhas e para que a Daisy tocasse a vida dela. Então, é um livro que nos permite muitas reflexões, é um livro que faz um retrato belíssimo do contexto, né, que ele representa, e que traz uma crítica social também muito pertinente, muito atemporal. Então, O Grande Gatsby, ele foi uma grande obra para mim. Num primeiro momento, como eu disse, eu achei que não era tudo isso, mas com certeza ficou entre as obras que eu vou sempre falar bem e que eu vou sempre dizer para as pessoas, você tem que ler. Então, acho que para quem quer começar a ler clássicos, mas ainda não tá muito habituado à leitura e tudo mais, eu acho que é uma boa começar com Gatsby, porque ele tem uma linguagem muito acessível. E aí você vai estudando, vai buscando textos de ajuda. Vou deixar aqui no box de informações um vídeo muito legal que eu assisti também para me ajudar, né, a entender melhor o todo da obra. E, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, eu fiquei muito à vontade para falar dessa obra. E, enfim,
leiam Grande Gatsby. Não se esquece daquele velho combinado nosso de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais. E lembrando mais uma vez que se você tiver interesse em adquirir a obra, eu vou deixar o link aqui embaixo também no box de informações. Bom, gente, então é isso. Ficam aqui as minhas percepções sobre o Grande Gatsby. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.